Good morning, everyone. Bom dia a todos. Welcome to the second presentation of the day, and a happy Sabbath to you all. Sejam bem-vindos à segunda apresentação do dia e um feliz sábado a todos. Okay, so in this lesson, Então, nesta apresentação, we are going to be looking at Daniel chapter 11, nós vamos verses olhar 40 to 45. Daniel 11, dos versos 40 a 45. And we are going also to look at Daniel chapter 12, verses 1 to 4. E depois também vamos olhar Daniel 12, dos versos 1 ao 4. So most of what I wanted to explain at the start of this presentation Então, algumas coisas que eu gostaria de explicar no início dessa apresentação has been looked at in the previous presentation by Catherine and Elder Vaminda. foi algo que foi visto, de certa forma, nas apresentações passadas da Catherine e do ancião Parminder. So I'm not going to do much explaining the first part of the presentation. Então, eu não vou fazer muita explicação na primeira parte da apresentação. We are going to pass through. Nós vamos passar pelo assunto. Okay, so we are going to start by reading from the Bible. Vamos começar lendo na Bíblia. We are going to look at Daniel chapter 11, verse 40. I'm going to read through from verses 40 to 45. Nós vamos começar, então, com Daniel 11, 40 a 45. Then I'll give time for the translators to do that. Então, ela vai dar tempo para os tradutores lerem. Okay, so Daniel chapter 11, verse 40 says, Então, Daniel 11, verso 40. and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Verse 41, he shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Moab, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. Verse 42, he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt. And the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Verse 45 says, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountains, yet he shall come to his end, and none shall help him. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. 41. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. 42. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. So I'm not going to explain much on this. Então, Because we know that, as Ellen White says, and according to this phrase, if you had, okay. E eu não vou explicar muito sobre esses versos, porque, como nós sabemos e que a Ellen White ela fala,
Okay, so Ellen White explains this verse, Daniel chapter 11:40. Então, a Ellen White, ela explica esses versos de Daniel 11:40, When he explains that 1798 is the time of the end. quando ela explica que 1798 é o tempo do fim. According to GC 88356.2. De acordo com o grande conflito, 356.2. So she explains that 1798 is the time of the end. Então, ela explica que 1798 é o tempo do fim, because this is when the unsealing started. porque é aí que a abertura, né, tirada do selo do livro acontece. So one thing that I want us to see Então, uma coisa que eu gostaria que nós vêssemos that we need to understand the waymarks not only as a point, but as a period in time as well. é que nós precisamos entender os marcos não só como um ponto, mas também como um período. So the unsealing started at the time of the end, which is 1798. Então, essa retirada do selo começa em 1798, que é o tempo which do is the fim, point. que é um ponto. So from 1798, we are in the time of the end. Então, desde 1798, nós estamos no tempo do fim. So whatever is going to happen on Daniel chapter 11, verse 40, going onwards, is happening at the time of the end. Então, o que quer que vá acontecer a partir do verso 40 de Daniel 11, começa ali no tempo do fim. So Daniel chapter 11, verse 40a has been fulfilled 1798. Então, Daniel 11, 40, parte A, se cumpriu em 1798. When we see the battle that was there between the king of the north and the king of the south. Quando nós vemos a batalha que ocorreu entre o rei do norte e o rei do sul. So, yes. Okay. Okay, so I'm listening to the Spanish translation. So, 1798, we know that Napoleon, Então, em 1798, nós sabemos que Napoleão, who was the king of France by that time, que era o rei da França naquela época, which you know France was the king of the south, and the king of the north was the papacy. e o rei do norte era o rei do sul. Então, Napoleão ele era amigo do rei do sul, do rei da França. So the king of the north received a deadly wound. Então, o rei do norte ele recebe uma ferida mortal When the Pope was taken captive by Napoleon. Quando o Papa é levado cativo por Napoleão. And he later died. E depois, um pouco depois, ele morreu. So, this was the fulfillment of Daniel chapter 11, verse 40a. Então, esse foi o cumprimento de Daniel 11, 40, parte A. So, we are supposed to find a point in time. Então, nós deveríamos encontrar um ponto no tempo where Daniel chapter 11, 40b is fulfilled. onde Daniel 11:40, parte B, se cumpre. And this has been an established fact in the movement. E isso já está bem estabelecido no movimento. Like I've said, I'm not going to dwell much on it. Então, como eu disse, eu não vou me demorar muito nisso. We know that if you want to put history and prophecy to agree, Nós sabemos que se você quiser colocar a profecia e a história em acordo, we'll definitely get to 1989. nós vamos chegar em 1989. Which we know that it is the time of the end. E que nós sabemos que também é o tempo do fim. So, Daniel chapter 11, 40b. Então, Daniel 11:40, parte B.
was fulfilled in 1989. Se cumpriu em 1939, When you see the retaliation of the king of the north to the king of the south. quando você vê a retaliação do rei do norte sobre o rei do sul. But we need to understand that the players at 1140A Mas nós precisamos entender que quem estava presente, os jogadores em Daniel are not the 40A, same at 40B. não são os mesmos em 40B. Something has changed there. Alguma coisa mudou ali. Something has changed. Alguma coisa mudou. Niečo sa zmenilo. So when you get to 1989, Então, quando nós chegamos em 1939, the king of the north is now a state and church power. O rei do norte agora tem o poder de Estado e igreja. So by the time we get to 1989, Então, ao chegarmos em 89, the king of the north will be o rei do norte será the papacy plus the USA. o papado mais os Estados Unidos. And this one will be fighting against the king of the south, which is the USSR. E eles estarão lutando contra o rei do sul, que é a União Soviética. So now we see that these two, the whole verse has been fulfilled now. 1140A, the whole of it. Então, nós vemos que todo o verso de Daniel 11:40 foi cumprido. So now I want to get to the next verse, which is verse 41. Então, eu quero entrar no próximo verso, que é o 41. So if you read verse 41, Então, se nós lemos o verso 41, it says that he shall enter also into the glorious land. aqui diz que ele também entrará na Terra Gloriosa. So now the question is, Então, agora a questão é, we have established that the king of the north is the papas and the USA. nós estabelecemos que o rei do norte é o papado, mas os Estados Unidos. And we know that Ellen White in Review and Herald, May 2, 1893, Nós sabemos que Ellen White, na Review and Herald, de 2 de maio de May 1893, 2, 1893, 2 de maio de 1893, Ellen White says that, Ellen White diz que, I'm going to paraphrase this, eu vou parafrasear isso, Ellen White says that the United States of America que os Estados Unidos da América is the glorious land. é a Terra Gloriosa. Now, we need to reconcile these two. Agora nós precisamos reconciliar esses dois. We need to reconcile how Nós precisamos reconciliar como USA can be the king of the north, and yet verse 41 says, the king of the north shall enter into the glorious land. como é que os Estados Unidos podem ser parte do Rei do Norte e ainda assim o Rei do Norte entrar na Terra Does it Gloriosa. mean that the USA is going to enter into itself? E será que isso significa que os Estados Unidos vai entrar dentro de si mesmo? No. Não. So what does it mean? Então, o que isso significa? So we are going to establish that. Então, nós vamos estabelecer que... Remember, the papacy was the former king of the north at 1798. Lembrem-se que o papado, foi o antigo rei do norte em 1798. And now the king of the north is now resurrecting.
E agora o rei do norte ele está sendo ressuscitado. And we know that this one is a church power, the papacy. E nós sabemos que esse agora ele é um poder de igreja, é o papado. It needs a beast to ride on. E ele precisa de uma besta para montar. So this is the reason. So for this reason, we are seeing the papacy working together with the USA to bring down the Soviet Union. E é por isso que nós vemos o papado ele se unindo com os Estados Unidos para derrubar a União Soviética. So what it means that the king of the north shall enter into the glorious land. Então, o que significa que o rei do norte vai entrar na Terra Gloriosa? Shows that the USA has been defeated in a way. Nos mostra que, de alguma forma, os Estados Unidos ele foi derrotado. Or it has been conquered. Ou foi conquistado. So what is it that has conquered the United States of America? Então, como é que os Estados Unidos ele foi conquistado? The United States has been taken over by the papacy. Os Estados Unidos ele foi tomado pelo papado. So does it mean that the United States is now a papal power? Então, isso não significa que os Estados Unidos não é um poder papal. What does it mean to say that the United States has been conquered by the papacy? O que significa, de fato, dizer que os Estados Unidos ele foi conquistado pelo papado? We know that the United States is a Protestant nation. Nós sabemos que os Estados Unidos é uma nação protestante. So apostate Protestantism Então, o protestantismo apóstata is equals to Babylon. Equivale a Babilônia, which means the mother and the daughters are one. o que significa que a mãe e as filhas são uma só. So Protestant America is serving the purpose of the mother. Então, os Estados Unidos eles estão servindo os propósitos da mãe. So now the papacy has conquered the United States of America. Então, agora o papado ele conquistou os Estados Unidos. Because we know that the papacy is Babylon. Porque nós sabemos que o papado é Babilônia. So from the time of the end, 1989. Então, do tempo do fim, em 1939, what the papacy was been doing was to try and control the beast. O que o papado ele tentou fazer foi conquistar e controlar a besta. So by the time we get to 2001, which is our second waymark. Então, ao chegarmos em 2001, que é o nosso segundo marco, Protestantism has taken control of America. O protestantismo ele é tomado sob controle. In trying to explain the fall of the Twin Towers, ao tentar explicar a queda das Torres Gêmeas, most evangelicals believe that it's because America was not integrating religion in its affairs. Muitos evangélicos acreditavam que a América não estava. By the time we get to 2001, quando chegamos em 2001, America has been taken over by the evangelicals. A América é tomada pelos evangélicos. So to me, this is what it means that which is said in verse 41. Então, para mim, isso é o que significa o que é dito no verso 41. That the king of the north is going to enter into the glorious land. Que o rei do norte ele vai entrar na terra gloriosa. So when you're looking at these two, America and the papacy. Então, quando você está olhando para esses dois, a América e o papado,
Which one is the king of the north? Quem é o rei do norte? It is the papacy, É o papado, which is taken control of the beast. que tomou controle da besta. So the king of the north is in this case is not only one power, Então, aqui nesse caso, o rei do norte não é somente um poder, it is the papacy in America, but the papacy is an upper hand. é o papado e a América, os Estados Unidos, mas o papado é quem controla. So our second waymark is 2001, Então, nosso segundo marco é 2001, which goes in line with the arrival of the second angel's message. que se alinha à chegada da segunda mensagem angélica, Which talks about Babylon, que fala de Babilônia, fallen Babylon, que caiu Babilônia. So now we want to see the third waymark, Então, agora nós vamos para o terceiro marco, which is explained by Daniel chapter 11, verse 41. que é explicado em Daniel 11:41. So Daniel chapter 11, 41 is talking about the king of the north entering into the glorious land. Então, verso 41 fala sobre o rei do norte entrando na Terra Gloriosa, In the first part. na primeira parte. And it says many countries shall be overthrown. E diz que muitos países cairão. It goes on to talk about those who are going to be escaping. E depois fala daqueles que escaparão. So when you're looking at Daniel chapter 11, verse 41, Então, quando nós estamos olhando para Daniel 11:41, it is explaining the Sunday law. está explicando a lei dominical. Then when you go from verse 42, Então, quando você vai para o verso 42, we have read the verses before. nós já lemos os versos anteriores. It explains the events from the Sunday law. Ele explica, então, os eventos do decreto dominical Until verse 45. até o verso 45. But when you get to Daniel chapter 12, verse 1, Até chegarmos a Daniel 12, verso 1, it talks about the close of probation when Michael was standing up. que fala sobre o fechamento da porta-graça quando Miguel se levanta. Okay, so now we have our 4 waymarks, Então, nós estamos aqui agora com os nossos 4 marcos. and we are going to look at the 5th one. E agora nós vamos olhar o quinto. When Daniel is explaining about the troublous times that are going to befall the world. Quando Daniel está explicando sobre os tempos turbulentos que vão recair sobre o mundo. Let me read the verse. Vou ler o verso. And it says, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time, and at that time thy people shall be delivered. Daniel 12, verso 1, que diz assim, e no fim do tempo, o rei dos... Não. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Então aqui está falando do segundo advento. In verse 2, it explains that when the troublous times come to an end, e que no verso 2 explica quando o tempo de angústia acabar, now we'll see the appearance of Christ. Nós veremos a vinda de Cristo. So from this line on the board, então, nessa linha que está no quadro, we have tried to see the 5 waymarks. Nós tentamos ver aqui os
primeiros marcos. And I know by just looking at the boardwork, someone will say, no, there are 6 waymarks there. Os 5 marcos, e ao olhar para o quadro, alguém fala, não, mas tem 6 marcos aí. Yes, somebody has just confirmed that there are 6 lines. E alguém confirmou que sim, existem 6 marcos aí. Don't forget, we have said 1798 is the time of the end. Não esqueça que nós dizemos que 1798 é o tempo do fim, And the time of the end is not only a point, but a period. e que o tempo do fim não é só um ponto, mas um período. And we are supposed to see also the fulfillment of Daniel chapter 11, 40b. Que nós devemos também ver o cumprimento de Daniel 11:40, parte B. And at that point, when the verse is fulfilled, E naquele ponto, quando o verso é cumprido, it is the time of the end. é o tempo do fim. So during the time of the end, the period of the time of the end, Então, durante o período do tempo do fim, we have another time of the end when Daniel chapter 11, 40b is fulfilled. nós temos um outro tempo do fim, quando Daniel 11:40, parte B é cumprido. So now in this lesson, Então, agora nessa aula, we are going to look at the period which is between 2001 and the Sunday Law. nós vamos então olhar nessa lição do período que vai de 2001 ao decreto dominical. Specifically because this is where we are on the reform line. Em especial porque é aqui que nós estamos dentro da linha de reforma. So the reason why we are looking at this time period Então, a razão pela qual nós estamos olhando para esse período is because we want to look at Daniel chapter 11, verse 41 specifically. é porque nós queremos olhar em especial para o verso 41 de Daniel 11. Which we say Daniel chapter 11, 41 is the Sunday Law. E nós dissemos que Daniel 11:41 é o decreto dominical. So between the waymarks of 2001 and the Sunday Law, Então, entre os marcos de 2001 e o decreto dominical, we have 2 sub-waymarks in between. nós temos 2 marcos no meio. We have Raphia Nós temos Ráfia and Panium. e Pânium. Raphia is the increase of knowledge. Ráfia sendo o aumento de conhecimento Of the Sunday Law, do decreto dominical, and Panium is the formalization. e Pânium é a formalização da mensagem. So we are going to see in this time period Então, nós vamos ver nesse período de tempo and establish where we are. e estabelecer onde nós estamos. So we have passed Panium. Então, nós Raphia was 2019 and Panium was 2021. nós já passamos de Pânium, porque Ráfia foi 2019, Pânium foi 2021. So we are in the year 2023. Nós estamos no ano de 2023. And 2021 is past us. E 2021 já passou. So if I can locate where we are almost here. Se eu puder colocar onde nós estamos aqui. We are between the period of Panium and Sunday Law. Nós estamos entre o período de Pânium e decreto dominical. And we are approaching the Sunday Law. E nós estamos nos aproximando do decreto dominical. So if you go back to Daniel chapter 11, verse 41. Então, se nós voltarmos a Daniel 11, verso 41, it explains the events of the Sunday Law, or the things that are going to happen in the Sunday Law. ele explica os eventos que vão acontecer no decreto So decreto we dominical. want to go back to Daniel chapter 11, verse 41 and read it again. Então, vamos voltar a Daniel 11, 41 e ler novamente. Okay, so I'm going to read it. It says, "He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown." E diz, e entrará a terra gloriosa, e muitos países cairão.
but these shall escape out of his hand. Mas da sua mão escaparão estes: Even Edom Edom and Moab e Moabe, and the chief of the children of Ammon. e os chefes dos filhos de Amon. So we need to note that at the Sunday law here, Então, precisamos notar que no decreto dominical aqui, Daniel is explaining what is going to happen. Daniel está explicando o que vai acontecer. So Daniel is saying there are some who are going to be overthrown, Então, Daniel está dizendo que alguns vão ser derrubados, and at that same time, mas ao mesmo tempo, some are going to escape. alguns vão escapar. So we want to see who are those who are going to be overthrown and who are those who are going to escape. Então, a gente quer ver quem serão aqueles que vão ser derrubados e quem são aqueles que irão escapar. But verse 41 says, many countries shall be overthrown. Mas verso 41 diz que muitos países cairão. But the second part of the verse talks about Edom, Moab, and Ammon. E a segunda parte do verso fala sobre Edom, Moabe e Amon. So using compare and contrast, Então, usando o comparar e contrastar, remember verse 41, when it talks about the countries, it is italicized. lembre que quando ele fala de países, o país está em itálico. So does it mean that this one, if you use compare and contrast, Então, significa que esse aqui, se nós usarmos comparar e if contrastar, those who are going to escape are people, se aqueles que vão escapar são pessoas, what does it mean to those who are going to be overthrown? Are they countries? então, o que significa sobre a conta com relação àqueles que vão ser derrubados, que cairão? So Serão using compare países? and contrast, it means those who are going to be overthrown are people, not countries. Isso significa, então, usando comparar e contrastar, que aqueles que cairão também são pessoas e não países. So for us to be able to explain those who are going to be overthrown, Então, para podermos explicar quem serão aqueles que cairão, we are going to start with those who are going to escape. nós vamos começar por aqueles que escaparão. This will help us to understand those who are going to be overthrown. Isso vai nos ajudar a entender aqueles que serão derrubados, que cairão. So let's go back to the verse again. Então, vamos voltar ao verso. So the verse starts to talk about Edom. Então, o verso começa falando de Edom, Explaining those who are going to escape. explicando aqueles que escaparão. And it says they shall escape out of his hand. E diz que eles escaparão da sua mão. So who is the his who is being talked about by the verse? Então, quem é essa mão? It is the king of the north. Thank you. É do rei do norte. So these who are going to escape out of his hand, which is the king of the north. Então, aqueles que vão escapar, eles vão escapar da mão dele, do rei do norte. So now we want to establish those who are going to escape first. Então, nós vamos buscar estabelecer primeiro quem serão aqueles que vão And let's escapar. keep in mind that it says even Edom. E vamos levar em consideração que no inglês ele diz até Edom. So who is Edom? Então, quem é Edom? We are going to go back to the Bible Nós vamos voltar à Bíblia and go back into history and establish who Edom was. e voltar na história e estabelecer quem Edom era. So Genesis chapter 36, verse 1. Então, Gênesis 36, verso 1. Genesis 36, verse 1.
The translators, you can make use of the notes. Which is quote number 6 in the notes. It says, now these are the generations of Esau, who is Edom. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. So from this verse, Então, deste verso, and many other verses in the Bible, e muitos outros versos na Bíblia, Edom is Esau. Edom é Esaú. And who is Esau? E quem é Esaú? Esau was the brother to Jacob. Esaú era o irmão de Jacó. I'm not going to labor much to explain the history, Eu não vou demorar muito explicando a história, but we know that Esau was the one who was entitled to the birthright. mas nós lembramos que Esaú era aquele que tinha o direito à primogenitura. And he sold his birthright to his younger brother, Jacob. E vendeu o seu direito à primogenitura para Jacó. So we want to read a commentary from Ellen White. Nós queremos ler um comentário de Ellen White. And hear what Ellen White has to say about Esau. E ver o que a Ellen White tem a dizer sobre Esaú. We are going to read from Patriarchs and Prophets. PP Nós vamos ler de Patriarcas e Profetas. 178.1. Em português é 121.4. This is quote number 7 for the translators. So I'm going to read it. It says, Isaac made known to his sons these privileges and conditions, and plainly stated that Esau, as the eldest, was the one entitled to the birthright. But Esau had no love for devotion, no inclination to a religious life. The requirements that accompanied the spiritual birthright were an unwelcome and an even hateful restraint to him. The law of God, which was the condition of the divine covenant with Abraham, was regarded by Esau as a yoke of bondage. Bent on self-indulgence, he desired nothing so much as liberty to do as he pleased. To him, power and riches, feasting, reveling were happiness. He glorified in the unrestrained freedom of his wild, roving life. I'm going to end there. Isaac fez saber a seus filhos esses privilégios e condições, e claramente declarou que Esaú, como o mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Esaú, porém, não tinha amor à devoção, nem inclinação para uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição importuna e mesmo odiosa. A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como um jugo de escravidão. Propenso à satisfação própria, nada desejava tanto como a liberdade para fazer conforme lhe agradasse. Para ele, poderio e riquezas, festas e orgias eram felicidade. Ele se gloriava na liberdade, sem restrições, de sua vida selvagem e errante. So if you are looking for this description that has been given about Esau, então, se nós vemos essa descrição que é nos dada sobre Esaú, what name can you give for someone who has no love for devotion, who is not religious, who is into worldly things? Então, qual é o nome que nós podemos dar a uma pessoa que não é religiosa, não tem amor, não tem uma devoção? Yes? Somebody says the Gentiles from the congregation? Anyone else? Okay, Sidra says Netinians. Alguns falaram netineus? Yes. The word I'm looking for is an atheist. A palavra que estou procurando é ateísta. So
this description that has been given about Esau Então, essa descrição que nos é dada de Esaú, it shows that Esau or Edom is representing the atheist. nos mostra que Esaú ele está representando os ateístas. Somebody who doesn't care about religion. Alguém que não se importa com religião. Someone who's non-religious. Uma pessoa que é não religiosa. So, when the verse says even Edom, Então, quando o verso diz até Edom, the word even means something that is not expected of. a palavra até, que só tem no inglês, significa algo que não é esperado. It's more like a surprise. É mais como uma surpresa. That even Edom. Que até mesmo Edom. We are going to explain this further. E nós vamos explicar isso em mais detalhes. Now we want to look at the next character that is pointed out in the verse. Então, nós queremos olhar a próxima pessoa que é apresentada no verso. It talks also about Moab. Também fala de Moabe. If you are to go back to the Bible, Se nós formos voltar à Bíblia, okay, I'm going to write this coming backwards. Okay, let me write here, Moab. vamos escrever aqui, Moabe. Who is Moab? Quem é Moabe? Let's go back to Numbers 22, verse 5 and 6. Vamos voltar a Números 22, versos 5 e 6. Okay, before we go to Numbers, let's start with Genesis 19, verse 37. Mas antes de irmos Let's start. a Números, vamos começar com Gênesis 19. 19, verses 37 to Ah, 38. Gênesis 19, 37 e 38. So that we try and establish where does Moab come from. Para que possamos estabelecer de onde Moabe vem. So if you go back to our notes, it's quote number 8. And the firstborn bare a son and called his name Moab. Yeah, you can go on. E a primogênita called his deu à name luz Moab. filho e chamou-lhe Moabe. And the same is the father of the Moabites unto this day. Este é o pai dos Moabitas até ao dia de hoje. Verse 38 says, and the younger, E verso 38 diz, she e a also bare a menor, son and called his name Benami. The same is the father of the children of Ammon unto this day. e a menor também deu à luz filho e chamou-lhe Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. So historically, when you're looking at the Moabites, Então, historicamente, quando você está olhando para os Moabitas, these are the descendants of Lot and his daughter, the eldest daughter. esses são os descendentes de Ló e sua filha mais velha. And the same verse talks about the the Ammonites as well. E o mesmo verso também fala dos Who are Amonitas, the descendants of Lot and his younger daughter. que são os descendentes de Ló e sua filha mais nova. So we know the story from the Bible Então, nós conhecemos a história da Bíblia, that when Sodom was destroyed, que quando Sodoma foi destruída, it was Lot and his daughters that were saved. e que foi Ló e suas filhas que se salvaram. And his two daughters planned that they want to preserve the seed of their father. E as filhas decidiram que elas queriam preservar a semente do seu pai.
and they deceived their father and slept with their father. And this is where we got the Moabites and the Ammonites. E elas então enganam seu pai e se deitam com ele, e é daí que vem os moabitas e os amonitas. So when you go to Numbers chapter 22, verse 5 and 6, Então, quando nós vamos para Números 22, versos 5 e 6, we are going to read it. It's quotation number 9, quote 9. So it says, he sent messengers therefore unto Balaam, the son of Boa, to Pethor, e which diz is no, by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Verse 6. Come now, therefore, I pray thee, cast me these people, for they are too many for me. Peradventure I shall prevail, that I may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursest is cursed. então, Números 22, 5 e 6 diz assim: Este enviou mensageiros Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Verso 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. So here we are seeing a story when the Israelites were coming from Egypt. Então, aqui nós estamos vendo a história de quando os israelitas eles estão saindo do Egito. And they wanted to pass through the land of the Moabites. E eles queriam passar pelas terras dos moabitas. On their way to the promised land. No caminho em direção à terra gloriosa. And now Balak, who was the king of the Moabites, então agora Balaão, que era o rei dos moabitas, didn't want to give them access through his land. Não queria dar acesso a eles pelas suas terras. So what Balak did was to send messengers to Balaam. Desculpa, Balak. Então Balak ele envia mensageiros a Balaão. So that he can curse the Israelites on his behalf. Para que ele possa amaldiçoar os israelitas em seu favor. So Balak is the king of the Moabites. Então Balak, ele é o rei dos moabitas. So do we think the Moabites was just like a single clan? Então a gente às vezes acha que os moabitas eram um único clã. Or did they grow up to be a big nation or people? Ou será que eles cresceram para se tornar uma grande nação, um grande povo? What are your thoughts? O que vocês acham? Natalie is saying they grew up to be a nation. A Natalie está dizendo que eles cresceram e se tornaram uma grande nação. What type of a nation? Que tipo de nação? Catherine, any thoughts? Any thoughts, Manjit? They were a wicked nation, enemies of Israel. Yeah, they were enemies of Israel and they were a wicked nation. So my question is, eles eram inimigos de Israel, uma nação perversa. So my question is, então a minha pergunta é, we need to figure out how the Moabite nation looked like. Então nós precisamos entender como é que a nação moabita, ela se parecia, como que ela se parecia. So this is the nation of the Moabites. Então essa é a nação dos moabitas. With their king Balak. Com seu rei Balak. But we need to know that there were individual clans here. Mas precisamos entender que haviam and families. Haviam clãs individuais e famílias aqui.
individual clans and families. Clãs individuais e famílias. Heads of families, heads of clans. E chefes de clãs e de famílias. So we have this clan with their heads, E os chefes desses clãs, another one and another one and another one. e de cada um, These are all heads of clans and families. todos esses são chefes de clãs e famílias. But they will have their overall king was Balak. Mas o rei sobre todos eles era Balac. So all these kings or these heads are reporting to Balak. Então, todos esses chefes, eles são importantes para Balac. So who is Balak? Então, quem é Balac? That is? Yeah, the king of the Moabites. So, yes, is the king of the Moabites. Yes, thank you. So Balak is the king of kings, Então, Balac, ele é o rei dos reis. like what Catherine has said. Como a Catherine disse. Remember, these are individual clans Então, lembre-se que esses são clãs individuais, with their heads as well. com os seus chefes também. So these are individual kings, Então, esses são reis individuais, but they report to another king, a superior. mas eles reportam eles respondem a um So rei superior. if you are looking at Balak, Balak is the king of the kings. Então, se você olhar para Balac, Balac é o rei dos reis. So Balak is the king of kings. Então, Balac é o rei dos reis. We are going to wait here Então, nós vamos esperar aqui and you will make an application of this. e vamos fazer uma aplicação But disso. before that, we want to look at the Ammonites. Remember, Mas antes vamos olhar para os amonitas. when the Bible mentions about the Moabites, it also mentions about the Ammonites. Então, quando a Bíblia menciona os moabitas, ela também menciona os amonitas. These are coming from the same root. Eles estão vindo da mesma raiz. So Balak is the king of the Moabites, Então, Balac, ele é o rei but dos he moabitas, sent messengers to Balaam. mas ele envia mensageiros a Balaão. And the verse 5 explains where Balaam is from. E a Bíblia vai nos explicar de onde Balaão é. So before we go to establish where Balaam is from, Então, antes de estabelecermos de onde Balaão é, let's look at the person of Balaam. Who is Balaam? vamos olhar a pessoa de Balaão. Quem é ele? So the verse here is talking about cursing and blessing. Então, o verso ele nos diz sobre amaldiçoar ou abençoar. So Balaam here, who is Balaam? Então, quem é Balaão? He was a? Okay, so I'm going to take the first part from Mercy. Mercy said he was a prophet. Vamos colocar que ele era um profeta. Yes. So Balaam is a prophet. Então, Balaão é um profeta. And this prophet here, E esse profeta aqui, you are sent unto by Balak to curse the children of Israel. ele é enviado por Balac para amaldiçoar o povo de Israel. So Balaam is a prophet. Então, Balaão, ele é um profeta. He's a prophet. Ele é um profeta. And this prophet here, what type of a prophet is Balaam?
E então, que tipo de profeta é Balaão? Now we want to go into this context. When Balak sent of Balaam, what type of a prophet is Balaam? Então, vamos olhar aqui. Que tipo de profeta é Balaão? He's a false prophet. Ele é um falso profeta. So when you are looking at Balaam, Então, quando você está olhando a Balaão, if we use our King James Version or most of the Bibles that you usually use, então, se nós formos olhar a versão da King James, there's something that is not coming out from the KJV. tem algo que não aparece. So I'm going to use the Vulgate Bible. Então, eu vou usar a Bíblia Vulgate And look at the same verses. e olhar os mesmos versos. So this is Scott 11 and 12. Então, esse é os versos, The same verse, Numbers chapter 22, verse 5 and 6. os versos de Números 22, versos 5 e 6. So it says, he sent therefore messengers to Balaam, the son of Beor. Então diz, ele enviou mensageiros a Balaão, o filho de A Beor, soothsayer, who dwelt by the river of the land of the children of Ammon. Adivinho que habitava junto ao rio da terra dos filhos de Amon. In the land of So the same verse, when you use the Vulgate Bible, Então, o mesmo verso, quando nós usamos a Bíblia Vulgate, it gives us more information of who Balaam is. a Bíblia Vulgata, ela nos diz um pouco mais sobre quem Balaão é. The first thing, it tells us about the work that Balaam does. Primeiro nos fala o trabalho que Balaão faz. It told us that Balaam is a soothsayer. Nos diz que Balaão, ele é um adivinho. What other name can we use for a soothsayer? Que outra palavra você pode usar para isso? Yeah, Kate is saying something to do with witchcraft. So is it good or bad? Então, a Catherine disse que está ligado com a bruxaria, então isso é bom ou ruim? So in other words, that person is a false prophet. Então, em outras palavras, essa pessoa é um falso profeta. So this verse clearly explains that Balaam is a false prophet. Então, esse verso, ele deixa bem claro que Balaão é um falso profeta. And where is the false prophet coming from? E de onde que esse falso profeta ele está vindo? It's coming from the land of the children of Ammon. Está vindo da terra dos filhos de Amon. So if you are looking at this model here, Então, from what you've established from the verses, se você olhar para esse modelo aqui, com base no que nós estabelecemos os versos, a group of people who are represented by Moab in Daniel chapter 11, verse 41. Então, o grupo de pessoas que é representado por Moab no verso 11:41 de Daniel. So Moab is a symbol of the King of Kings. Então, Moab é um símbolo do Rei dos Reis. And the children of Ammon E os filhos de Amon represents a false prophet. representam um falso profeta. And Edom E Edom represents somebody who doesn't have any devotion, love for devotion, or someone who's not religious. representa alguém que não tem nenhum amor pela devoção ou que não é religiosa. And we have established that such a person is an atheist. E nós estabelecemos que uma pessoa assim é um ateísta. And here the false prophet E aqui, o falso profeta represents the children of Ammon. representa os filhos de Amon.
And here we have Balak, who is the king of the Moabites, E aqui nós temos a Balaque, que é o rei dos Moabitas, who is the king of kings. que é o rei dos reis. So if you want to make an application at the end of the world, who is the king of kings? Então, se você quiser fazer uma aplicação para o tempo do fim, quem é o rei dos reis? We can get that from our reform line. Nós podemos ver isso da nossa linha de reforma. Who is the king of kings? Quem é o rei dos reis? Sibre? Okay, Sibre is saying Jesus, but the clue is here on the line. Uma pessoa disse que era Jesus, mas a pista está aqui na linha. Sorry? Pope claims he's the king of kings. So Manjit is saying the Pope claims that he is the king of kings, right? Remember, by the start of our reform line, at the time of the end, Então, o Papa, ele afirma que ele é o rei dos reis. Lembre-se que so from the time of the end, do we tempo do see that there fim, is a power that seeks to control the world. lembre-se que nós vemos que desde o tempo do fim é um poder que busca controlar o mundo. So the world, just like the Moabite nation, Então, o mundo, assim como a nação moabita, has different kings, são reis diferentes, individual kings, reis individuais. but those kings, they report or they kind of like being controlled by a super king. Mas todos esses reis, eles são controlados por um super-rei. Who claims to be the king of kings. E quem afirma ser o rei dos reis? And remember, what is the mandate of the papacy, the line of the counterfeit? E lembrem-se qual que é o mandato do papado. Is to do what? É fazer o quê? That's it. To copy. What else? Yes, imitate Christ, then what? É imitar a Cristo e que mais? Deceive, then what? And Enganar, control the world. enganar e Thank you, controlar o Emma. And mundo. control the world. So the papacy at the end of the world is there. Então, papado, Is no the fim king do of mundo, kings. é o rei dos reis. So from this symbology Então, dessa simbologia, of these three groups that had been mentioned in Daniel chapter 11, verse 41, que são mencionados, desses três grupos que são mencionados em Daniel 11:41, we see that Edom represents the atheists, vemos que Edom representa os ateístas, then Moab represents the king of kings, which is the papacy, Moabe representa o rei dos reis, que é o papado, and the children of Ammon represents a false prophet. E os filhos de Amon representam o falso profeta. So now we have a threefold union. Então, aqui nós temos a tríplice união. So we have the atheists, Nós temos os ateístas, we have the false prophet, nós temos os falsos profetas, we have the king of kings. nós temos o rei dos reis. So now when the verse is saying, these shall escape out of his hand, Então, quando o verso diz que esses escaparão da sua mão, it's talking about the people that are in the world, está falando das pessoas que estão no mundo, escaping out of his hand. escapando da sua mão. What does it mean? O que isso significa? It means that the atheists, the false prophets, and the papacy, Significa que os which is the king of ateístas, kings,
que os ateístas, os falsos profetas e o papado, que é o rei dos reis, yes, their own ideologies, e têm suas próprias ideologias, and their ideologies are the ones that people are going to escape from. e as suas ideologias são das quais as pessoas elas escaparão. Who is a false prophet at the end of the world? Quem é o falso profeta no fim do mundo? It is apostate Protestantism. É o protestantismo apóstata. So apostate. So the apostate Protestants of America are the false prophets. Então, o protestantismo apóstata dos Estados Unidos, da América, Or é o falso profeta, spiritualism. ou o espiritualismo. So the people that are going to escape Então, as pessoas que vão escapar are going to escape from the hand of the papal ideologies elas vão escapar das ideologias papais, or the ideologies of apostate Protestantism or spiritualism, ou das ideologias do protestantismo apóstata ou do espiritualismo, or the ideologies of atheism. ou das ideologias do ateísmo. So all these three, Então, todos esses três, they represent the mandate of the mother. representam o mandato da mãe. They represent the mandate of the mother. Eles representam o mandato da mãe. Let's remember Revelation 17, chapter 17. Vamos lembrar que Apocalipse, capítulo 17, It talks about the mother and the daughters being one. fala das filhas e da mãe como sendo uma só. So the people that are going to escape from the influence and ideologies of the papacy, apostate Protestantism or spiritualism, as well as atheism. Então, aquelas pessoas que vão escapar, elas vão escapar das ideologias do papado, do protestantismo apóstata, o espiritualismo e do ateísmo. And when someone is escaping, E quando alguém está escapando, someone is breaking free of the bondage. alguém está se libertando do cativeiro. So they are breaking free from the bondage of these three. Então, eles estão se libertando do So cativeiro if desses someone três. is breaking free, they are breaking free from something going somewhere. E se eles estão se libertando saindo de um lugar e indo para outro. So where are they breaking to? Então, para onde eles estão se libertando? So when they are breaking free out of these ideologies, Então, quando eles estão se libertando dessas ideologias, which means they are breaking free going somewhere, and where are they going? significa que eles estão se libertando e indo para algum lugar. Which ideologies are they going to replace these ones they have held before? Então, por quais ideologias eles vão substituir essas das quais eles estão se libertando? And remember, we said we are here, we are approaching the Sunday law. Então, lembre-se, nós estamos aqui nos aproximando do decreto dominical. We are in the period of the agitation of the issues of the Sunday law. Nós estamos no período da agitação das questões do decreto dominical. And remember, when you're talking about the repeating patterns, E lembre-se, quando nós estamos falando dos padrões que se repetem, when the message is formalized here, quando a mensagem é formalizada aqui, remember, this is the formalization of the Sunday law, lembre-se que é a formalização do decreto dominical, which means we are in the test. que significa que nós estamos no teste. And the great test is going to end when you get to the Sunday law. E o grande teste ele vai acabar quando chegarmos no decreto dominical. So by the time we get to the Sunday law, Então, ao chegarmos no decreto dominical, this is where Daniel is saying some are going to be overthrown and some are going to escape. é aqui que Daniel está dizendo que alguns cairão e outros escaparão. So the people who are going to escape out of these hands are going to escape
here at the Sunday law, Então, aqueles que vão escapar dessas mãos, eles vão escapar ali, no decreto the dominical, same time when some are being overthrown. no mesmo ponto em que alguns cairão. So an atheist is in the world. Então, o ateísta ele está no mundo. This is the world as well. Esse também está no mundo. And this one is the world as well. E esse também está no mundo. Remember, when God is calling people or gathering people, Lembre-se que quando Deus está juntando o seu povo, chamando o seu two povo, calls are made. 2 chamados são feitos. First the church, then Primeiro a igreja, depois the world, right? depois o mundo. So if these who are going to escape from the world, Então, se esses que vão escapar, eles vão escapar do mundo, which means these who are going to be overthrown, they are going to be overthrown from where? então, isso significa que esses que cairão, cairão da onde? From the church, right? Cairão da igreja. So in the end of the world, which one is God's church? Então, no fim do mundo, quem é a igreja de Deus? Who is God's church at the end of the world? Quem é a igreja no tempo do fim? Somebody said this movement. Alguns disseram este movimento. Natalie. Okay, Natalie is saying this movement or the Seventh-day Adventist Church. A Nathalie está dizendo esse movimento ou a igreja adventista do sétimo dia. Okay. Okay. So which is God's church at the end of the world? Is it the movement or the Seventh-day Adventist Church? Então, quem é a igreja de Deus no fim do mundo? É esse movimento ou é a igreja It seems adventista do people sétimo this side dia? they're agreeing that this is the movement. Muitos estão concordando que é este movimento. Remember, we said there are two calls that are made. Lembre-se, existem 2 chamados sendo feitos. First the church, then the world. Primeiro a igreja, depois o mundo. So where are the Levites fitting in this model? Então, onde que os levitas estão nesse modelo? Ellen White talks about the church of God, Ellen White fala da igreja de Deus. and it can never be Babylon. E ela nunca pode ser Babilônia. So if we don't include the Seventh-day Adventists into this, Então, se nós não incluirmos a igreja adventista do sétimo dia nisso, which means we are putting them in those group of people who are going to escape. então significa que nós estamos colocando ele nesse grupo que escaparão. Is that the case? Será que é esse o caso? Can it fit? Será que se encaixa? No, it can't. Não, não se encaixa. Because Ellen White says the church of God can never be Babylon. Porque Ellen White diz que a igreja de Deus nunca pode ser Babilônia. So the Seventh-day Adventist church can never be Babylon. Então, a igreja adventista do sétimo dia não pode ser nunca Babilônia. So it does not fit into these three groups. Então, ela não se encaixa em nenhum desses 3 grupos. So those who are going to be overthrown are going to be overthrown from the Adventist cycle. Então, aqueles que cairão, eles cairão do círculo do adventismo. So us, the Adventist people, fit into this group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. Então, nós que somos adventistas, fazemos parte desse grupo que pode cair. Both the people who are in this movement and those in the conference church Tanto nós que estamos nesse movimento, quanto aqueles que estão na igreja da conferência. are the ones that are represented by the group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. Ambos estão representando aqueles que cairão no decreto dominical. So many who are going to be overthrown are the Adventist people. Então, muitos que cairão são do povo adventista. So which perfectly suits Que se encaixa the two perfeitamente calls, one to the church com os 2 chamados, um and para a one to the igreja world. e um para o mundo.
So many of us are going to be overthrown at the Sunday law. Então, muitos de nós cairemos no decreto dominical. And the same message that is going to overthrow some is the same message that is going to allow others to escape. E a mesma mensagem que vai derrubar muitos é a mesma mensagem que vai permitir que muitos escapem. So all this is going to be happening at the Sunday law. Então, tudo isso vai acontecer no decreto dominical. So by the time we get to the Sunday law, Então, ao chegarmos no decreto dominical, which is the end of the test, que é o fim do teste, and what are we being tested on? e no que nós estamos sendo testados? Remember, 2019 is the increase of knowledge of the Sunday law, which is feminism. Então, lembre-se que 2019 é o aumento do conhecimento do decreto dominical, que é o feminismo. And when you get to the formalization, it was now radical feminism. E quando nós chegamos à formalização, nós vemos que é o feminismo radical. So is it enough for us to be tested with just a radical feminism? Então, será que é o suficiente para sermos testados só com o feminismo radical? Remember the study that was done yesterday by Catherine? Lembre-se do estudo que foi feito pela Catherine ontem. The world, there are some in the world that have a correct understanding of radical feminism. Tem alguns no mundo que entendem o real But there's significado something do more they feminismo, need to be on the right side. feminismo radical, mas existe algo mais que eles precisam para estar do lado certo. Remember, she talks about the three things. Lembre-se que ela fala das três coisas, Going back to the line of the Millerites, voltando para a linha dos mileritas, as a parable of our line, que é uma parábola da nossa linha. so I'm going to write here. Eu vou escrever aqui. I get so confused with alpha and omega symbols. Eu me confundo bastante com os símbolos de alfa e ômega. Okay, so the alpha, this one, Então, o alfa, the other one. So this one is the alpha. So the alpha history, which is the history of the Millerites. então a história Okay. alfa, que é dos mileritas, She talks of the three things. então ela fala das três coisas. So the testing issue of their time was slavery. Então, o teste da época deles foi a escravidão, But also the issue to do with the law of God, specifically the seventh day, was an issue. mas também a questão do sábado era uma questão. And they also had the 1850 charts. E também tinha o diagrama de 1850. So the abolitionists of that time, they had a correct understanding about slavery. Então, os abolicionistas daquela época, eles tinham o entendimento correto da mensagem, daquela mensagem. That slavery was bad, De que a escravidão era algo ruim. but it was not enough for them to be served. Mas não era o suficiente para que eles fossem salvos. They needed to keep the correct day, Eles precisavam guardar o dia correto, que era o sábado. and they needed the charts to understand the message. E eles precisavam do diagrama para entender a mensagem. In the same way, Da mesma maneira, in the Omega history, which is É. us, na história ômega, que somos nós, for us not to be overthrown at the Sunday law, para não cairmos no decreto dominical, as Advent people, como adventistas, the testing message is gender equality. a mensagem teste é a igualdade de gênero. The world understands this. O mundo entende isso. Some people in the world, Algumas pessoas no mundo. but they don't have Mas eles não têm the lines as linhas
and they don't have the reforms, Eles não têm as reformas, which are the vows. que são os votos. So for us as Advent people to be on the right side on the Sunday law, Então, para nós, como adventistas, para estarmos do lado certo no decreto dominical, we need this set here. nós precisamos dessas três. And this is the same message that we are going to give to the world so that they can escape. E essa é a mesma mensagem que nós vamos dar para o mundo para que eles possam escapar. Now the problem is, Agora, o problema é, we say that those who are going to overthrow are from the church. aqueles que cairão são da igreja. And the church of God is made up of two groups, we know that. E nós sabemos que a igreja de Deus é formada por dois grupos. Us, the movement, Nós, o movimento, and the Seventh-day Adventist Church. e a igreja adventista do sétimo dia da Now conferência. the issue is the Seventh-day Adventist Church when it comes to gender equality. Agora a questão é, a igreja adventista, quando se trata da igualdade de gênero, They actually do the opposite of gender equality. eles na verdade fazem o oposto da igualdade de gênero. They promote patriarchy Eles promovem o patriarcado and sexism, e o sexismo, which can be seen in how they tackle the issues to do with marriage, que pode ser visto na maneira como eles lidam com as questões de casamento, even issues to do with women ordination. até mesmo com a maneira como eles lidam com a ordenação de mulheres. When you come to the lines, Quando você chega nas linhas, what is it that we learn from the lines? o que nós aprendemos das linhas? World War I and II, A Guerra Mundial 1 e 2, Cyrus, Pirro, X-27, Atos 27, and all this e todas essas is pointing to showing us the relationship between the mother and the daughter, todas elas nos mostram a relação entre a mãe e as filhas, which is Revelation 17. que é Apocalipse 17. The Adventist people, they hold on to conspiracy theories. Os adventistas, eles se apegam, se mantêm ainda apegados às teorias de conspiração. And this results in how they interpret Revelation chapter 17. E isso influenciou a maneira como eles interpretam Apocalipse 17. So to them, when they are looking at the relationship between the papacy and the Protestants, Então, hoje, quando eles estão olhando para a relação entre... to them, they see two groups that are like, that are friends of some sort. Então, eles veem dois grupos, quando eles olham para Apocalipse 17, But que são us amigos de as a alguma movement, forma. we've learned through the lines that actually the mother and the daughter are not friends in any way. Então, e conforme nós vimos pelas linhas, a mãe e as filhas, elas não são amigos. And we've learned this yesterday through the study with Catherine. Nós aprendemos ontem, através do estudo da Catherine, And this can only found through the study of the lines. isso só é possível ser encontrado através do estudo das linhas. When we come to the reforms, Quando você chega nas reformas, specifically looking at the vows, em especial olhando para os votos, I'm not going to touch all the vows. eu não vou falar de todos os votos, We can just look at maybe the 25-20. podemos simplesmente olhar para o 25-20. It's one of the things that we as the movement believes in. É uma das coisas que nós, como movimento, acreditamos. Which all the Advent people are supposed to believe in for them not to be overthrown at the Sunday law. Que é algo que os adventistas precisam acreditar para eles não caírem. But the conference church doesn't believe in this. Mas a igreja da conferência não acredita nisso. And there are many other things that they don't believe in, which are part of our vows. E tem muitas outras coisas nas quais eles não acreditam e que são parte dos nossos votos. The other one, which is so clear, is 2001. Outro que é bem claro é 2001.
which is the second waymark on our line, que é o segundo marco na nossa linha. they don't believe in it either. Eles não acreditam nisso também. Right now, we don't have gender equality as part of our vows, Hoje nós não temos, ainda não temos a igualdade de But- gênero como parte dos nossos votos, which is one thing that we believe, which is central in Mas- this movement. mas que é algo no qual nós acreditamos e que é central nesse movimento, They don't believe it as well. eles também não acreditam. So when you are looking at this, Então, quando você está olhando para esses três, all these things, it makes them they're like setting up themselves up for overthrowing. todas essas coisas elas estão levando eles a serem derrubados, a cair. So if you don't believe in these things, Então, se você não acredita nessas coisas, as Advent people, como um povo adventista, what we are doing, we are setting ourselves up to be overthrown at the Sunday law. nós estamos nos encaminhando para cairmos no decreto dominical. If you go back to the model of Daniel chapter 2, Se nós voltarmos ao modelo de Daniel 2, the stone which represents God's people at the end of the world a pedra, a rocha que representa o povo de Deus no fim do mundo, is cut from the mountain, é cortada da montanha. which means the mountain is overthrown. Significa que a montanha ela é derrubada, ela cai. And what is the stone going to do? O que a pedra vai fazer? It's going to hit the statue, Ela vai atingir a estátua. and there's going to be some wheat from the statue. E vai haver um pouco de... So the wheat is the people of God vai ser who are going to escape the world. é o trigo saindo da estátua que vai The ser o people- povo que vai escapar do mundo. The people who are going to escape the ideologies of apostate Protestantism Então, o povo que vai escapar das ideologias do protestantismo apóstata, as represented by the children of Ammon, que são representados pelos filhos de Amon, and the people that are going to escape from the ideologies and philosophy of atheism, e as pessoas que vão escapar das ideologias e filosofias do ateísmo, and those who are going to escape the influences of the papacy. e aqueles que vão escapar das influências do papado. This one? Sorry. You are saying? Spiritualism be under atheism. We put spiritualism with apostate Protestantism, Mm-hmm. but with the threefold union, we put spiritualism under atheism. Okay. All right. So I'm going to put spiritualism on atheism. Então, vou colocar o espiritualismo junto com o Eu penso. ateísmo. Okay, maybe we can discuss that later. Nós vamos discutir isso mais tarde. Okay, for now, I'll just leave it here. For some reason. So from this study that we've just had, Então, com base nesse estudo que acabamos de ter, we've established from Daniel chapter 11, verse 40 up to 12, verse 2, nós estabelecemos que de Daniel 11:40 até 12:1, in view of the spirit of prophecy, which said these things are going to be repeated. levando em consideração o que é dito no Espírito de Profecia, de que essas coisas elas vão se repetir. And Ellen White says the book that was sealed is the last part of Daniel chapter 11. E Ellen White dizendo que a parte que foi selada, o livro que foi selado foi a última parte de Daniel 11, which has been unsealed from 1798 up to the second coming. que foi aberto em 1798 até a segunda vinda. And this is where we are approaching the Sunday law. E é aqui que nós estamos nos aproximando do decreto dominical. And we have established who are the people who are mentioned in verse 41. E nós estabelecemos aqui quem são as pessoas mencionadas no verso 41. Those who are going to be overthrown, Aqueles que vão cair,
and those who are going to escape. e aqueles que vão escapar. We have used historical narratives and symbologies Nós vimos a história e as simbologias to establish that these, which means the people, e nós vimos que estes, que são as pessoas, are going to escape from the ideologies of the three groups that has been symbolized in the verse. que são aqueles que vão escapar das ideologias desses três grupos que são simbolizados no verso. And we have learned that these who are going to be overthrown E nós vimos aprendemos que aqueles que vão cair is the church. é a igreja. And we have established also that these three, that's set here, E nós estabelecemos que esses três aqui, esse grupo, is going to result in some being overthrown and some escaping. vai resultar em alguns escapando e outros caindo. And according to Daniel, the overthrowing and escaping E de acordo com Daniel, essa queda e essa libertação, essa happening escapada, simultaneously at the Sunday law. acontece simultaneamente no decreto dominical. So this is the end of the study this afternoon. Esse é o fim do estudo de agora. I've tried to summarize what you have been learning from the start of the presentation. Eu tentei resumir agora o que nós aprendemos desde o início da apresentação. So we are going to pray Nós vamos então orar to end the lesson. Let's pray. Vamos orar. Dear God in heaven, Querido Pai que estás nos céus, we thank you this afternoon. nós agradecemos por essa tarde. We thank you for the Holy Sabbath. Nós te agradecemos pelo Santo Sábado. We thank you for being with us throughout the presentation. Agradecemos por estar conosco durante toda a apresentação. We thank you for opening up these messages every time that we need them. Agradecemos porque o Senhor nos abre essas mensagens sempre que precisamos. May you bless us as we are now approaching the Sunday law. O Senhor nos abençoe ao nos aproximarmos agora do decreto dominical. May you bless us also that whatever we are learning, Que o Senhor nos abençoe também para que o que quer que estejamos aprendendo, we able to incorporate them and live according to that light. que possamos incorporar e viver de acordo com a luz que está sendo recebida. Bless everyone who's managed to join the presentation Abençoe a cada um de nós que esteve presente na and be with apresentação us all during this camp meeting. e seja conosco durante toda essa campal. May you bless us as we are going for a break. Que o Senhor nos abençoe agora ao irmos para uma pausa And be with us as we come again for another study. e que o Senhor esteja conosco também ao voltarmos para um próximo estudo. We thank you for this is our humble prayer. Nós te agradecemos e essa é a nossa humilde oração. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.